audiobook do livro Renovadas, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus, de Jen Wilkin. Introdução. Formulando a melhor pergunta. Se você já declarou, gostaria apenas de conhecer a vontade de Deus para a minha vida, este livro é para você. Se você já lançou um olhar atento à trajetória de sua vida e indagou a si mesma se estava no caminho certo ou se estava rumando para um abismo, continue ouvindo a leitura deste livro. Ao terminar estas páginas, espero que nunca mais tenha de voltar a se questionar sobre qual é a vontade de Deus para você. Pelo menos não da forma como você fazia no passado. Essa questão da vontade de Deus é uma reflexão singularmente cristã. Quem nunca clamou pelo nome de Jesus Cristo não tem a mínima preocupação em descobrir essa resposta. Isso revela a percepção de que, para ser um seguidor de Cristo, não é toda opção que está disponível para ele. Qualquer que seja o caminho à sua frente, não será amplo, mas sim estreito. Deus tem um desejo para a minha vida e, com base em minha história, mal sucedida de tentar seguir o caminho que parece direito ao ser humano, o melhor a fazer é discernir qual é esse desejo. Mas essa coisa de discernimento é complicada. Quando refletimos sobre como era a vida sem Cristo, tendemos a focar em nossas decisões ruins e nas respectivas consequências. A forma como gastamos nosso tempo e dinheiro e empenhamos nossos esforços está diante de nós como uma fita rebobinada que, em vez de nos fazer rir, força-nos a sussurrar: nunca mais. Antes de sermos crentes, fazíamos o que considerávamos certo ou o que parecia mais radical à nossa vida obscurecida. Mas agora, sabemos que nossos sentimentos são enganosos e que nossa lógica nos trai, tentando servir a nós mesmos. No entanto, não precisamos nos preocupar com isso. Nós temos uma linha direta com Deus. Basta, portanto, que peçamos a Ele para nos dizer o que temos que fazer. Então, de imediato, começamos a ver nossa relação com Deus primariamente como um meio de tomar as decisões mais acertadas. Podemos escorregar para um conceito de Deus como um conselheiro sentimental cósmico, um cronista benevolente, de conselhos baratos, que domina as perguntas mais difíceis quanto às circunstâncias e aos relacionamentos. Não confiamos em nosso próprio juízo e perguntamos a Ele com quem devemos nos casar ou qual emprego devemos aceitar. Perguntamos onde devemos gastar nosso dinheiro ou para qual bairro devemos nos mudar. O que devo fazer daqui em diante? Guarda-me de cair do penhasco, Senhor. Mantenha-me no caminho estreito. Em verdade, essas não são perguntas abomináveis para se fazer a Deus. Até certo ponto, essas questões demonstram o desejo de responder à seguinte pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mostram, portanto, o desejo recomendável de honrar a Deus nos atos de cada dia, mas não atingem o cerne do que significa seguir a vontade de Deus em nossa vida. Se quisermos que nossas vidas se alinhem à vontade divina, temos de fazer uma pergunta melhor do que apenas o que devo fazer. Nós cristãs tendemos a nos concentrar nas decisões que temos de tomar. Se eu escolher A quando deveria ter escolhido B, terei colocado tudo a perder. Se eu escolher B, tudo correrá bem. Mas a Escritura nos ensina que Deus está mais preocupado com aquele que toma as decisões do que com a decisão em si. Veja, por exemplo, Simão Pedro. Quando Pedro enfrentou a decisão A, negue a Cristo, ou a decisão B, reconheçam, falhou de modo infame. Mas não foi sua incapacidade de tomar as boas decisões que o definiu. Pelo contrário, foi a fidelidade de Deus em restaurá-lo. A história de Pedro serve para nos lembrar de que, independentemente da qualidade de nossas escolhas, nem tudo está perdido. Isso faz sentido quando paramos para considerar que nenhuma decisão que tomamos poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. Deus pode usar o resultado de qualquer decisão para a sua glória e para o nosso bem. Isso nos dá segurança. Pedro enfrentava duas opções e uma delas claramente estava errada. Porém, com frequência, temos de escolher entre duas opções que parecem igualmente sábias ou igualmente equivocadas. Muitas vezes, a resposta à pergunta sobre o que devo fazer segue em qualquer uma das duas direções. Essa situação
nos leva a uma questão melhor. No caso do crente que deseja conhecer a vontade de Deus em sua vida, a primeira pergunta não é o que devo fazer, mas quem devo ser. Talvez você já tenha tentado usar a Bíblia para responder à pergunta: o que devo fazer? Ao enfrentar uma decisão difícil, talvez tenha refletido por algumas horas a respeito de um salmo ou de uma história dos evangelhos, pedindo que Deus mostre como isto dialoga com seu problema atual. Talvez você tenha se frustrado ao ter apenas o silêncio como resposta, ou pior, ao agir movido por um sinal de uma indicação que, mais tarde, veio a descobrir não ser realmente a vontade do Senhor. Por experiência própria, conheço essa situação melhor do que desejo admitir. E também conheço a vergonha que a acompanha. A sensação de que sou surda à voz do Espírito Santo, de que sou péssimo em descobrir a vontade de Deus. Porém, Deus não esconde a sua vontade dos filhos. Na condição de mãe terrena, não costumo dizer a meus filhos: há um jeito de me agradar. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. E se eu não escondo minha vontade de meus filhos aqui na terra, menos ainda nosso Pai Celestial vai esconder sua vontade de seus filhos. A vontade de Deus não precisa ser descoberta. Ela é e está plenamente visível. E para enxergá-la, precisamos perguntar aquilo que é a sua principal preocupação: quem devo ser? Obviamente, as perguntas o que devo fazer e quem devo ser estão relacionadas. Mas a ordem em que fazemos essas perguntas é muito importante. Se focarmos em nossas ações sem nos importarmos com os nossos corações, podemos acabar nos comportando como melhores amantes de nós mesmas. Pense nisso. O que adianta eu escolher o melhor emprego se eu ainda estiver consumida pelo egocentrismo? O que adianta eu escolher a casa ou o cônjuge certos se ainda estiver dominada pela cobiça? Que proveito há em fazer a escolha certa se eu ainda for a pessoa errada? É possível uma pessoa ímpia fazer boas escolhas, mas somente a pessoa habitada pelo Espírito fará uma escolha boa com o propósito de glorificar a Deus. A esperança do Evangelho em nossa santificação não é simplesmente que façamos escolhas melhores, mas que nos tornemos pessoas melhores. Essa foi a esperança que levou John Newton a escrever: eu estava perdido, mas fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. E essa é a esperança que inspira o apóstolo Paulo a falar aos crentes: somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. O Evangelho nos ensina que a graça que é nossa por meio de Cristo está, pela obra do Espírito, nos transformando cada vez mais em alguém melhor. Mas não apenas em uma pessoa melhor. O Evangelho começa a nos transformar naquilo que deveríamos ter sido. Ele nos refaz a imagem. Quer saber o que deveria ter sido o ser humano? Olhe para o único ser humano que nunca pecou.